Em 2021, uma notícia estampou várias páginas de jornais quando 17 missionários e a sua família, incluindo crianças, foram presos por uma gangue que ameaçou-os se não recebesse aquilo que eles queriam, matariam todos os adultos, inclusive as crianças. É o que nós vamos ver. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Tudo bem com os irmãos, família? Tudo bem? Espero que sim. Mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 22 de abril de 2025 e o tema de hoje é o poder do perdão. Pois é, em 2021 essa notícia estampou as páginas dos jornais, onde os missionários, 17 missionários, estavam presos, rendidos, sendo refém de uma gangue que queria, em troca da libertação deles, dinheiros. Eles conseguiram sair, eles conseguiram salvar, outros fugiram, e dias mais tarde eles tamparam novamente as páginas dos jornais, quando eles disseram que eles perdoavam completamente a maldade das gangues que fizeram com eles, Perdoaram a gangue, mostrando para elas aquilo que Jesus ensinou para eles. A Bíblia diz que Jesus, ele ensinando sobre o perdão, Pedro um dia chegou até ele e disse: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus mostrou a quantidade. Ele disse não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus mostra o poder do perdão no livro de Mateus, capítulo de número 18, e o versículo 23 ao 35, quando um homem que devia uma grande soma de dinheiro ao seu senhor foi cobrado por ele, e ele disse: eu não tenho condições de pagar. O seu senhor disse: então eu vou levar você escravo, a sua esposa, seus 2 filhos, escravo até quitarem a dívida. E ele inclinou-se por terra, com o rosto no pó, e disse: Senhor, seja generoso comigo e tudo eu te pagarei. E aquele homem teve pena dele, teve dó da sua família e perdoou a sua dívida. Aquele homem sai andando, na frente ele encontra-se com alguém que devia uma quantidade muito inferior àquilo que ele devia, e foi perdoado. Quando ele chega perto do seu devedor, ele diz: olha, eu quero que você me pague agora o que você me deve. Ele disse: eu não tenho dinheiro agora. Seja generoso comigo e eu te pagarei. E a Bíblia diz que ele não foi generoso coisa nenhuma, pegou aquele homem e mandou prender, E o seu senhor ficou sabendo: olha, tu perdoaste uma grande dívida dele e ele não perdoou a dívida de alguém que devia tão pouco. E o seu senhor mandou chamar ele e disse: por que tu fizesse isso? Enfim, Jesus diz que assim também agirá Deus na vida daqueles de quem não perdoa o seu irmão. O ápice do perdão aconteceu quando Jesus estava na cruz, e a Bíblia diz que ao seu lado estava alguém injuriando Jesus, falando alguma coisa, e Jesus disse: Pai, perdoa-lhe o que eles fazem, eles não sabem o que fazem. Oferecendo perdão no ápice da sua vida, no ápice do seu sofrimento. Mesmo assim, ele ofereceu perdão. O perdão, como estamos aprendendo com a história de Davi, e vamos aprender ainda hoje, ele não apaga as consequências, ele não anula a consequência, mas ele traz reconciliação, reconciliação entre o homem e reconciliação também entre o homem e Deus. Isso é o que nós vamos ver agora no capítulo de número 14, do livro de 2 Samuel. No capítulo anterior nós tínhamos aprendido, nós lemos que Absalão havia matado seu irmão Aminon por causa daquele estupro. Absalão vai embora para uma cidade muito distante e naquela cidade ele passa alguns anos. Davi sofre para perdoar. Davi sofre muito tempo para perdoar. Depois de 2 anos, Absalão está lá e a Bíblia diz que Davi libera o perdão. Porém, Absalão lá e Davi aqui, não houve uma reconciliação entre ambas as partes. Aí a Bíblia mostra que Davi sentia muita falta de Absalão por Absalão ser seu filho, e Absalão morando longe, Davi morando em Israel, Absalão morando longe, ele não via mais Absalão, e ele amava Absalão, até porque Absalão era filho, a Bíblia diz, da coisa. Que coisa? A Bíblia chama, em um texto bíblico, aquela mulher Betseba de coisa. Então veja só, e Davi amava muito ele, Davi amava Salomão.
Joabe, que era comandante do exército de Israel, descobre o amor de Davi, né? Sabia que o amor de Davi era muito grande, então ele traz uma mulher e prepara uma trama. Aquela mulher se apresenta a Davi como se fosse uma mulher viúva, mãe de 2 filhos que ambos brigaram e um matou o outro. Então agora vem a família querendo vingar o sangue daquele que matou. E ela disse: eu vou ficar agora sem filhos. E Davi disse: olha, eu vou proteger você. A causa que você me trouxe, ela é ganha, é da sua parte. Ninguém vai tocar no seu filho. E ela, aquela mulher, ela diz: Davi, como é que tu julga a minha causa de um jeito, mas a causa do povo de Israel tu julga de outro jeito? E ele disse: mas como assim? Ela disse: o mesmo caso que eu estou passando, você está passando com o seu filho, e você não quer perdoar o seu filho, você quer matar o seu filho. Caiu a ficha em Davi. Aí a Bíblia diz que Davi disse... Foi Joabe, né, que lhe instruiu fazer isso, né? Ela disse: foi Joabe. Davi manda chamar Joabe. Quando Joabe chega, Davi disse: Joabe, eu vou fazer o teu pedido. Você quer que traga Absalão? Então eu vou trazer Absalão. E Joabe se inclinou e disse: ó rei, meu senhor, aqui é teu servo. E mandou buscar mandou buscar Absalão. Absalão agora vem morar perto do rei, mas o rei disse só com uma condição: que ele não venha na minha casa, não venha no palácio. Então ele volta, fica morando em Israel. Durante 2 anos ele não viu o rosto de Davi. Chega um momento que ele diz: não, se o rei mandou vir buscar lá em Jesus para vir para Jerusalém, eu tenho que me apresentar perante ele. Chamou o comandante Joabe e disse: olha, me leva até o rei. E o Joabe disse: não posso te levar. Aí pediu de novo: Joabe, me leva até o rei. E Joabe não, insistindo, Joabe não. Aí ele mandou tocar fogo na roça de Joabe. Joabe ficou nervoso: por que você tocou fogo? Ele disse: é porque já 2 vezes eu te mandei você me apresentar ao rei, você não me apresenta. De que adianta você me trazer de lá para Jerusalém se eu não posso ver o rei? Então, se ele quisesse que eu ficasse lá, não me chamasse. Tá certo, né? Aí a Bíblia diz que ele manda uma mensagem para Davi: então fala para o rei, eu quero ver o rei. Se eu não ver o rei, se ele achar que eu estou errado, que ele me mate, né? Ele tem o poder para fazer isso. E a mensagem chega até Davi. Davi manda chamar Absalão. E quando Absalão chega lá, ele abraça Absalão e ele beija Absalão, mostrando aí o poder do perdão e mostrando o poder da reconciliação. Mas aqui para nós, vez ou outra, a gente encontra pai que é intrigado de filho, pai que não fala com filho, filho que não fala com pai. É uma desavença só dentro de alguns lares, dentro de alguma família. Eu quero lhe dizer uma coisa para você, meu irmão. Reconcilie-se com seu filho, reconcilie-se com seu pai, reconcilie-se com a sua família. É a sua família, é sangue do seu sangue. Você também não é 100% certo, você não é 100% correto, você não é santão como pensa ser. A Bíblia diz que ninguém sejais demasiadamente santo. Então tem hora que você tem que dar uma declinada para perdoar alguém, para ajudar alguém, para socorrer alguém. Mas tem pessoas, irmão, que fica com raiva da esposa, fica dias sem falar, tem mulher que fica com raiva do marido, tranca as pernas para não haver mais festinha, né? Isso é errado. A Bíblia diz que quando faz isso, Satanás entra no relacionamento, Satanás entra num casamento. Quer saber mais? Ele até dorme no meio de vocês dois. Quando um está com raiva do outro, que vira as costas um para o outro, Satanás vai justamente no meio dos dois e deita ali. Então, cuidado, meu irmão. Faça a paz com a sua esposa, faça a paz com o seu marido, com os seus filhos, em nome de Jesus. Passando-se aí 7 anos, Absalão ficou naquela cidade. E a Bíblia diz que ele juntou aí cerca de 600 homens e ficava na porta da cidade aguardando o povo chegar, que ia conversar com o rei. Quando uma pessoa vinha com a causa para o rei, ele dizia: o que você vai conversar com o rei? Ele dizia: assim. Olha, se eu fosse no lugar do rei, eu te daria essa causa ganha. Se eu fosse juiz dessa cidade, a tua causa já estava ganha. E a pessoa se inclinava: meu senhor. E ele vinha e beijava a mão da pessoa, beijava, abraçava. E com isso ele começou a conquistar o povo de Israel. Tem muita gente que conquista os outros nesse jeito da barganha, né? Toma lá da cá. Né? E tem pessoas que gostam de elogio, então ele chegava, batia nas costas, elogiava, beijava. E tem pessoas que gostam disso. Tem pessoas que são movidas a beijo, a abraço. Claro que
Um elogio cabe em todo lugar, né? É bom elogiar a pessoa. O poder do elogio é muito grande. É uma pessoa está desanimada, está meio lento, está lerdo. Então você faz um elogio e aquele elogio pode dar um up na pessoa, claro. Mas nesse caso de Absalão era difícil, né? Ele não queria só elogio, ele queria era tomar, barganhar com o povo e tomar o reino do pai. É o que nós vemos aí no capítulo de número 15. A Bíblia diz que a notícia chega até Davi. Ele prepara um povo, Absalão prepara um povo para levantar-se contra o rei Davi, inclusive um dos conselheiros melhores que Davi tinha, que era Aitofel. Aitofel, a Bíblia diz que os conselhos dele eram como se fosse palavra de Deus. O que Aitofel aconselhasse, Davi podia fazer que dava certo. E agora Aitofel está no lado de Absalão. Meu Deus. Quando Davi descobre isso, Davi pega a sua família, pega todo mundo e foge. Foge de Absalão, foge do seu filho, porque todo Israel, diz a Bíblia aqui, muita gente estava favorável a Absalão. Mas eu vejo Davi um homem tão humilde. Pessoas queriam acompanhar Davi. Davi dizia, não me acompanhe não. Eu não posso te ajudar, não tenho nada para fazer por você. Vai lá, fica com Absalão. Todo mundo está lá com ele, vai. E a pessoa, não, eu vou ficar aqui com ele. Eu disse, não, vai lá. Aí a pessoa ficava com Davi. Não, ainda que a morte for o que separe eu de ti, a gente vai ficar aqui. Mas teve outros que iam, tá? Teve outros que iam, claro. Bom, e mais para frente aí nós vamos ver o que vai acontecer, qual é o destrecho ou desfecho dessa situação. Davi perdoou, houve o poder do perdão, houve o poder da reconciliação, mas Absalão é Absalão. Tem muita gente aí que tem o espírito de Absalão, que é um espírito para dividir o reinado, para arrancar o reinado, para tomar o reinado. Misericórdia. Agora, no Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 17, versículo 1 ao 19. Jesus disse, olha, sempre haverá coisas que farão com que as pessoas tropecem. Sempre haverá alguma coisa, alguma situação em que pessoas vão tropeçar. Mas ai daqueles que foi a causa do escândalo. A Bíblia diz que melhor seria que a pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de mó ou de moinho amarrada ao seu pescoço, seria muito melhor para esta pessoa. Aí a Bíblia diz aí, mais uma vez, perdoa, né? Ele disse, olha, se teu irmão vier pedir perdão para você, mais uma vez, poder do perdão. Se ele vier 7 vezes pedir perdão, perdoe 7 vezes. Mais ou menos assim, se ele vier 50, perdoe 50 vezes. Se ele vier 479, perdoa as 470, né? Que é 70 vezes 7, perdoa em nome do Senhor. Aí Jesus diz aí mais aí, os discípulos pediram, no capítulo número 17, Senhor, aumenta a nossa fé. E ele disse, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa moreira, arranca-te daqui, lança-te ao mar, será feito. Coisa tremenda aí, né? Depois Jesus, ele disse, olha, vocês têm que aprender uma coisa. O servo de vocês está trabalhando na roça, vem, e quando ele chega em casa, vocês vão dizer para ele, ó, vem aqui, prepara logo o meu alimento, eu vou me alimentar na minha mesa, depois você vai se alimentar. E ele disse que aquele homem que é servo, é escravo, vai fazer tudo que o Senhor pediu. Aí ele disse, olha, ele só vai fazer tudo aquilo que o Senhor pediu, porque ele é servo, ele é escravo, né? Mas se vocês, que são servos, fizer só o que o Senhor pedir, vocês são servo inútil, porque só fez aquilo que é mandado. Aí a minha pergunta para mim, meu Deus, que tipo de servo sou eu? Quanta inutilidade. Meu Senhor, tem de misericórdia. É por isso, irmão, nós somos salvos pela graça, como dizia lá no Nordeste, salvo por um gongo. Sabe o que é isso? Um trisco. Bom, vamos finalizar aí. Aí a Bíblia diz que 10 leprosos apareceram e disseram, Senhor, tem de misericórdia de nós. Ele disse, vai lá e se apresenta para o sacerdote. Quando eles foram curados, instantaneamente curados. Quando eles foram curados, 9 sumiram, mas um voltou. E Jesus disse, e ele voltou para agradecer, o Senhor disse, não foram 10 os que eu curei? Ele disse assim, cadê os outros 9?
É outro pecado muito sério. É o pecado da ingratidão. Quanta gente ingrata. Quantas pessoas que não agradecem. Misericórdia. Não merecia, como dizia aí, não merecia o prato que come, mas tem um prato, tem a comida, tem um alimento, mesmo assim, são pessoas ingratas. Irmão, agradeça. Agradeça a Deus pelo alimento que Ele coloca à tua mesa. Agradeça a Deus pela salvação. Agradeça a Deus por Ele ter tirado de um charco de lodo, firmado os teus pés sobre a rocha. Agradece a Deus porque no meio da tua família, no meio dos teus parentes, quantas pessoas tem que ainda não se entregaram a Cristo, não se converteram, e você tem a oportunidade de ser salvo em Cristo, de ser perdoado, de ter teus pecados perdoados. E fica com o coração duro, sem querer perdoar, né? Deus abençoe sua vida. Libere o perdão. Grande abraço. Amanhã temos mais.